The Amazing Digital Circus cruzou a linha de chegada nas telonas e marcou uma vitória gigantesca para as animações independentes. O filme estreou entre os 5 maiores sucessos de bilheteria dos Estados Unidos, arrecadando impressionantes 19,5 milhões de dólares. E olha que a disputa não era simples. No mesmo top 5 estavam produções como Backrooms e Obsessão. Mas depois de assistir a esse final, provavelmente você ficou com algumas dúvidas. Como que o Caim voltou? Por que eles tocaram Stevie Wonder durante a montagem final do Jax com a Pomni? E principalmente o que esse final realmente quis dizer. Hoje vamos analisar o desfecho melancólico daquele que talvez seja o maior fenômeno de animação independente na internet. Uma história sobre redenção, sobre arrependimento e sobre a falha fatal da mentalidade de eu posso consertar essa pessoa. Porque, bom, existe uma verdade difícil de aceitar. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Dos Girls, estava falando. E bom, logo nos primeiros minutos o episódio já fecha um ciclo ao recriar a apresentação dos personagens que a gente viu no primeiro episódio. A diferença é que agora não existe mais a narração do Caim. Nosso querido Guilherme Briggs aparentemente desapareceu depois de ser acidentalmente atacado por Kingo durante os acontecimentos do episódio anterior. Na verdade, o Kingo admite que ele não sabe exatamente o que aconteceu com o Caim. Tudo o que ele sabe é que o computador foi engolido antes que ele pudesse fazer alguma coisa para salvá-lo. Isso já serve como uma pequena pista bem importante sobre o verdadeiro destino do Caim, que vai aparecer mais pra frente. E bom, quem reage de forma mais intensa à sua ausência é justamente o Jax. Ele demonstra um pouco de dificuldade em lidar com o desaparecimento de Caim, provavelmente porque ele servia como uma distração constante dos horrores de sua própria existência. O Jax também questiona por que Kingo pode cometer erros e ainda assim continuar sendo apoiado por todos, enquanto ele parecia ter sido condenado por tentar manter todos presos dentro do circo. E esse não é exatamente um momento pra gente sentir pena dele, na verdade funciona mais como um prenúncio do que a gente vai ver um pouco mais tarde. No fundo, o Jax vive aterrorizado pela possibilidade de que todos o julguem e acabem se voltando contra ele. Pouco depois, o Kingo revela algo extremamente importante. Durante sua exploração do sistema, ele encontrou uma pasta repleta de exames cerebrais. Com isso, a teoria mais popular entre os fãs desde o episódio piloto é finalmente confirmada, de que na verdade os fones utilizados pelos jogadores eram na verdade scanners neurais. O Caim encontrou um jeito de utilizar aqueles arquivos mentais e transformá-los nos habitantes do circo digital. Curiosamente, ninguém afirma explicitamente se eles são inteligências artificiais ou cópias digitais de pessoas reais, e isso chamou a atenção de algumas pessoas, mas particularmente eu acredito que isso tenha sido intencional. Boa parte da galera já tinha achado esse plot logo que lançou o episódio piloto, já tinham descoberto toda essa teoria, então provavelmente a equipe decidiu não transformar isso em uma mega revelação dramática. Justamente porque não seria uma grande revelação para muita gente. Ao invés disso, optaram por uma abordagem mais contida, onde os personagens simplesmente absorvem aquela informação e seguem a vida naturalmente. Mas confesso que eu estava esperando um pouco mais, talvez uma montagem de cenas mostrando como aqueles arquivos foram transformados em consciências digitais, algo semelhante ao que a gente viu na história do falso Abel. Mas eu entendo o que a série estava tentando fazer, é uma escolha entre dois extremos, ou uma revelação silenciosa que exige que o público leia nas entrelinhas, ou um colapso emocional gigantesco onde todos lamentam descobrir que são na verdade cópias digitais. E embora essa primeira opção funcione para quem já acompanhava as teorias, eu consigo entender por que parte desse público mais casual não gostou muito desse final de episódio. Eu sinceramente ainda não sei se eu gostei muito, se eu não gostei. Sinceramente eu tenho que reassistir aos 9 episódios para chegar numa conclusão, já que teve alguns pontos que eu acho que poderiam ter ficado um pouco melhores ou que eu não entendi muito bem o porquê que eles decidiram seguir por este caminho. Mas eu vou falar disso talvez em um outro vídeo. Mas bom, após a revelação sobre a verdadeira natureza do circo digital, o grupo fica visualmente abalado. Por um momento parece que toda a esperança desapareceu. Restam apenas Pomni e Kingo para tentar reconstruir o que sobrou, utilizando os poderes de invocação para restaurar partes do circo que foram destruídas. Durante esse processo,
Os dois têm uma conversa importante e Pomni admite que está assustada. Ela passou por inúmeras situações absurdas desde que chegou no circo, mas agora está diante de uma verdade que muda completamente sua percepção da realidade. O Kingo, por outro lado, tenta tranquilizá-la. Ele lembra que ela já enfrentou o desconhecido antes, aliás, melhor do que qualquer um deles. Desde sua chegada, a Pomni demonstrou uma capacidade impressionante de adaptação. Ela sobreviveu ao caos inicial, encarou seus medos e continuou seguindo em frente mesmo quando tudo parecia perdido. Sua força, seu otimismo e sua preocupação genuína com os outros acabaram se tornando aquilo que mantinha o grupo unido. É justamente essa característica que define o papel da Pomni no final da série. Enquanto uma montagem mostra o circo sendo reconstruído, vemos os demais personagens se juntando ao esforço coletivo. Todos ajudam, menos o Jax. Em certo momento ele se aproxima de Pomni como se quisesse dizer alguma coisa, algo importante, talvez algo que ele estivesse guardando há muito tempo. Mas desiste, e aquele se torna o último momento normal entre os dois. E aí surge a pergunta, o que o Jax queria dizer naquele momento? E bom, eu acho que a única interpretação possível dessa cena é que o Jax estava prestes a agradecer. Por mais estranho que pareça, durante toda a série a Pomni foi uma das únicas pessoas que nunca desistiu dele, mesmo depois do incidente do botão vermelho, mesmo depois de todas as manipulações, mesmo depois de todos os abusos emocionais, ela continuou tentando incluí-lo, continuou tentando enxergar algo além da máscara. Talvez aquele fosse o momento em que o Jax finalmente aceitaria ajuda, talvez fosse o momento em que ele finalmente admitiria que precisava de alguém. Mas para fazer isso, o Jax teria que fazer algo que ele nunca conseguiu fazer, ser vulnerável. Ele teria que abrir o coração e expor traumas que ele passou a vida inteira tentando esconder. E o Jax simplesmente não estava pronto para dar esse passo. É nesse momento que a narração de Pomni assume o controle. Ela comenta que gostaria de ter insistido mais, gostaria de ter se intrometido mais, ter percebido os sinais. E então a cena corta abruptamente para Jax já estando abstrato. Sua mente entrou em colapso e ele está destruindo o circo inteiro. E muitas pessoas reclamaram do fato da abstração ter acontecido fora de cena. Porém, eu acho que, além de ter sido uma escolha inteiramente intencional, eu acho que foi uma escolha incrivelmente assertiva. Porque ao longo dos outros episódios, a gente já viu diversos momentos em que o Jax esteve perigosamente próximo desse estado, principalmente quando estava sozinho. O exemplo mais evidente acontece quando ele permanece isolado em seu quarto e começa a demonstrar sinais claros de deteriorização psicológica. E isso é extremamente importante, porque o mais próximo que ele chegou da abstração foi justamente quando ninguém estava olhando, quando estava sozinho. O mesmo parece ter acontecido com Kaufmo e com Ribbit, e provavelmente aconteceu também com todos os outros que abstraíram antes deles. E a série nunca diz isso diretamente, mas nesse ponto do episódio é quase impossível ignorar a metáfora. A abstração funciona como uma alegoria ao autoceifamento. Vocês sabem qual é a palavra que eu não posso falar aqui? E eu não digo isso só porque os personagens desaparecem, estou dizendo isso porque toda a construção temática aponta nessa direção. Isolamento, desespero, autossabotagem, sentimento de não pertencimento, perda de identidade e a crença de que todos ficariam melhor sem você. Na vida real, tragédias como essas raramente acontecem diante de uma plateia. Normalmente elas acontecem em silêncio, longe dos olhos dos outros, por trás das câmeras. Por isso faz sentido que tanto os personagens quanto o público sejam pegos de surpresa. Ninguém acreditava que Jax realmente chegaria a esse ponto. Apesar de tudo que ele fez, ninguém imaginava que ele estivesse tão quebrado por dentro. E a reação dos personagens também é bem interessante. Ninguém comemora, ninguém sente alívio, mas também não fica aquele clima de luto convencional. Existe apenas uma sensação estranha de vazio, de choque, de entorpecimento. Gimli é quem verbaliza melhor esse sentimento. Ela questiona por que ela não consegue chorar. Ela sabe exatamente o que aconteceu, sabe que perdeu alguém, mas simplesmente não consegue processar aquilo emocionalmente. E talvez isso aconteça porque ela conhecia apenas uma parte do Jax, a versão agressiva, sarcástica, cruel, não a pessoa escondida por trás da máscara. Além disso, também existe uma certa culpa de sobrevivente, uma sensação de que ela deveria ter sido a próxima, de que ela merecia aquilo mais do que ele. Durante essa conversa também descobrimos mais detalhes sobre Ribbit. Gimli menciona que costumava ouvir determinada música porque ela lembrava da época em que ainda era amiga de Jax, antes do desaparecimento de Ribbit, antes da amizade dos dois ser destruída. Inclusive, o simples nome da Ribbit era algo que o Jax fazia questão de que não fosse mencionado.
Um detalhe pequeno, mas extremamente revelador, porque demonstra que a dor nunca desapareceu, apesar dele fingir que sim. A Pomni então tenta confortar Gimli, lembrando que, apesar de todas as dificuldades, ela foi uma boa amiga, talvez a melhor amiga que alguém como Jax poderia ter tido. E embora a cena seja emocionalmente forte, eu entendo as pessoas que falaram que ela não foi muito merecida, já que a série não dedicou muito tempo para desenvolver bem uma amizade entre as duas. Então, por isso, perde um pouco do peso, apesar de ainda ser uma cena muito boa e muito importante. Pela primeira vez, os personagens param de discutir sobre quem Jax foi e começam a lamentar quem ele poderia ter sido. Mas a Pomni ainda não está pronta para desistir. Enquanto os outros tentam lidar com a situação, ela toma uma decisão extremamente arriscada. Usando a si mesmo como isca, a Pomni atrai o Jax para a escuridão total e consegue acalmá-lo por tempo suficiente para entrar em sua mente corrompida. É uma atitude extremamente desesperada, ela não faz ideia do que vai encontrar, nem sequer sabe se vai conseguir salvá-lo, mas ela decide tentar mesmo assim. E é aqui que começamos a entender o verdadeiro tema do episódio. Ao entrar na mente do Jax, a Pomni se vê diante de um corredor aparentemente infinito. As paredes são cobertas por portas, e em cada uma delas existe uma versão diferente de Jax. Algumas têm retratos rabiscados, outras apresentam máscaras diferentes, como se cada porta escondesse uma personalidade construída para esconder a verdadeira. Essas máscaras não são apenas representações visuais, são mecanismos de defesa, barreiras psicológicas criadas para impedir que alguém se aproxime demais. Cada porta revela uma situação em que alguém se afastou dele e mostra como Jax reagia exatamente da mesma forma em todas as vezes, afastando as pessoas antes que elas pudessem abandoná-los. É um padrão que se repete constantemente. Quando alguém se aproxima, ele agride. Quando alguém demonstra carinho, ele se fecha. Quando alguém tenta ajudá-lo, ele transforma essa ajuda em motivo para conflito. Não porque odeia as pessoas, mas porque tem medo delas. Mais especificamente, medo da forma como elas o enxergam. Medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, medo de que descubram quem ele realmente é. E entre todas as portas existe uma que permanece trancada, uma em que a Pomni simplesmente não consegue abrir, e é isso que a torna tão importante. Tudo indica que ela contém o segredo mais doloroso da vida de Jax, algo que ele compartilhou apenas com Ribbit, algo tão importante que continua escondido mesmo depois de todas as outras barreiras terem sido derrubadas. A jornada então continua até que a Pomni encontra uma sala diferente, uma espécie de área de descanso. E é nesse momento que começamos a enxergar uma versão completamente diferente de Jax. Um Jax mais gentil, mais vulnerável, alguém que toca piano, alguém que demonstra empatia, que claramente existe, mas que foi enterrado sob anos de medo e autodefesa. Essa versão parece representar tudo aquilo que ele passou a reprimir, as inseguranças, os sentimentos, a pessoa que ele gostaria de ser. E Pomni confronta essas diferentes máscaras, questiona as mentiras que elas contam, questiona a narrativa que Jax construiu sobre si mesmo e destaca algo fundamental. Jax sempre levou tudo ao extremo, sempre transformou seus piores pensamentos em sua própria realidade. Quando acreditava que alguém o odiava, passava a agir como se isso fosse verdade absoluta. Quando acreditava que seria rejeitado, rejeitava primeiro. Quando acreditava que seria abandonado, destruía a relação antes que isso pudesse acontecer. Era um ciclo vicioso e completamente sem fim. E Jax se recusava a enxergar isso, principalmente porque encarar a verdade seria aceitar algo muito mais doloroso. Que muitas das tragédias que aconteceram na sua vida não foram porque todos estavam contra ele. Aconteceram porque ele nunca acreditou que alguém estivesse ao seu lado. À medida que Pomni continua avançando, as máscaras começam a desaparecer uma por uma, até restar apenas a versão mais vulnerável de todas. É essa versão que finalmente entrega a chave necessária para encontrar o verdadeiro Jax. E é aí que mergulhamos na sua verdadeira história. Descobrimos que Jax cresceu em um ambiente familiar profundamente problemático. Seu pai era ausente e, quando aparecia, demonstrava pouco orgulho pelo filho. Os padrões impostos eram impossíveis de alcançar. O Jax passou a infância inteira tentando provar seu valor para alguém que nunca parecia satisfeito. Depois veio o divórcio e tudo piorou. O pai desapareceu completamente de sua vida e a mãe, devastada emocionalmente, começou a despejar em Jax toda a sua frustração, sua dor e sua raiva. Ele se tornou uma espécie de recipiente para os problemas dela. Alguém que precisava absorver emoções que nunca deveriam ter sido responsabilidade de uma criança.
Constantemente, ela o comparava ao pai, dizia que ele não era homem suficiente e fazia comentários que destruíam sua autoestima. Até que então chegou o dia em que Jax resolveu contar um segredo, algo extremamente pessoal que havia guardado durante anos, algo que exigia uma coragem gigantesca para ser compartilhado. O episódio nunca deixa isso explícito, mas todas as pistas apontam para a mesma conclusão, que o segredo do Jax era o fato dele ser trans. O contexto inteiro reforça essa interpretação, sua obsessão por parecer masculino, seu medo constante de parecer afeminado, sua necessidade quase desesperada de corresponder a uma ideia específica de masculinidade. Tudo isso ganha um novo significado quando observamos sua história sob essa perspectiva. O próprio ambiente do quarto mostrado em suas memórias reforça essa leitura. Papéis de paredes coloridos, objetos associados à feminilidade, elementos que ele passou a rejeitar conforme crescia. Segundo essa leitura, o Jax nunca quis assumir o papel de homem da casa, nunca quis carregar aquele ideal de masculinidade imposto pelos pais, e acreditava que revelar sua verdade finalmente aproximaria ele da mãe, que ela entenderia, que ela o apoiaria. Mas a reação foi exatamente o oposto. Ela riu, desmereceu seus sentimentos, recusou-se a levá-lo a sério, e então aconteceu algo ainda mais confuso. Logo depois de rejeitá-lo, ela o abraçou, misturando afeto e agressão emocional de uma maneira extremamente destrutiva. Para alguém que já estava emocionalmente fragilizado, aquilo foi insuportável. Tomado pelo pânico, pela raiva, pela confusão, o Jax a empurrou com força e ela caiu e não se levantou. O episódio nunca deixa totalmente claro o que aconteceu em seguida, mas a implicação é óbvia. Jax acreditou ter causado algo terrível e fugiu. E bom, ainda tem muita coisa a ser analisada sobre o último episódio de The Amazing de Star Cycles, ainda tinha muita coisa aqui ainda no roteiro, mas já tô com mais de 1 hora de bruto aqui gravado, então vou fazer uma parte 2, pra gente continuar analisando essa área mais filosófica do episódio e o episódio como um todo. Então, certifique-se de estar inscrito no canal para você não perder a segunda parte desse vídeo. É só clicar no botão de inscreva-se. Nós chegamos aos 4.000 inscritos. Muito obrigado a todos os iluminados que se inscreveram, a todo mundo que compartilhou os vídeos, que deixaram seu like, comentaram aqui, que ajudaram no impulsionamento do canal e que se inscreveram nele. Então, muito obrigado do fundo do coração mesmo. Vocês são muito maneiros, são pessoas realmente muito da hora. E vamos rumo aos 5.000 inscritos. Esse ano o canal vai completar 4 anos e seria muito legal completar isso com 5.000 inscritos. Então, se inscreve no canal, compartilha para outras pessoas que você sabe que gostam de The Amazing Digital Circles, que eu tenho certeza que ela vai gostar desse vídeo e vai gostar do próximo que sair também. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shorts aqui do YouTube, Reels no Instagram, no TikTok, faz cortes que ajudam demais no engajamento do vídeo, do canal como um todo, e pode trazer mais pessoas para se inscrever, ok? Não esquece de deixar nos comentários outros vídeos, séries, filmes e desenhos que você quer ver aqui no canal, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês, e mais cedo ou mais tarde eu posso trazer o seu vídeo aqui no canal, ok? Então se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, e é isso, até a próxima, falou, foi!